Olá, começa agora mais um Horizonte Notícia Entrevista. Novembro é dedicado à campanha do dízimo, um mês voltado para reflexões e orientações a lideranças das paróquias, além da conscientização de toda a comunidade sobre esse exercício de solidariedade. Para falar mais sobre o tema, recebemos aqui no estúdio a coordenadora do Secretariado Arquidiocesano do Dízimo, Renata Senhorinho. Renata, seja muito bem-vinda. Obrigada. Renata, primeiro vamos explicar aí para o público o que é o dízimo, qual que é a essência dessa palavra dízimo. Bom, dízimo é a participação consciente e espontânea do fiel para a manutenção da sua comunidade de fé, né? Então, ser dizimista é ser parte, é colaborar com a família cristã, com a família de igreja. De onde surgiu o dízimo? Quando ele começou? Como ele começou? Aqui leva, né, a história, as origens estão na Bíblia, né? Sim, então a palavra dízimo, 10%. Então, a princípio, a priori, 10%. Então, era a 10ª parte. Que 10ª parte? Que os patriarcas na Bíblia ofereciam a Deus como um gesto de gratidão por tudo que eles recebiam. Então, pela colheita que eles tinham, pelo rebanho que eles agrupavam. Então, tudo aquilo que eles produziam, a primícia, a melhor parte era oferecida a Deus. Então, essa é a origem da palavra dízimo, até culturalmente, né, foi evoluindo ao dízimo que temos hoje. Começou isso, então, lá no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, lá nos primórdios mesmo. Houve alguma mudança até os dias de hoje? Bom, então, se no princípio era a 10ª parte, Jesus vem a abolir com essa 10ª parte. Ele doa o seu 100% da sua vida, né? Então, passa a se tornar, então, um gesto espontâneo. Então, não é limitado se é 1, se é 2, se é 10%. É o que vier de coração. Tá certo. Agora vamos falar um pouquinho da campanha, desse mês voltado aí para o dízimo. O tema, né, da campanha, a chamada da campanha, vamos mostrar aqui, é o ser dizimista é. E aí tem várias ações aí, né, várias atitudes do dizimista que identificam o ser dizimista. Explica isso pra gente, quais são esses verbos que identificam o dizimista? Bom, então o dízimo a gente trabalha o ano inteiro, mas no mês de novembro em especial a gente dedica em ação de graça pelos dizimistas e como forma de conscientização. Então ser dizimista é participar, é agradecer, é preservar o que temos, né? Então, é ser igreja. Então, ser dizimista é ser parte daquilo que a gente professa, da vida de Cristo. Então, ser um grande seguidor. Eu costumo dizer que a pessoa madura na fé, ela é dizimista, porque ela já é desapegada dos seus bens materiais, ela coloca-se a si e o que ela tem em prol do outro. E a questão do partilhar dessa solidariedade, né? Exatamente. Agora, e aí envolve também, ó, ter gratidão, ter fé. Ter fé, é um gesto de fé. Então, lá pelos patriarcas, eles devolviam os 10% como fé, que eles acreditavam fielmente que tudo que eles tinham provinha de Deus. E assim, nós, até hoje, com certeza, tudo que temos e somos provém de Deus. Então, é um gesto de fé, de maturidade nessa fé, em gratidão a Deus por o que somos. Claro, sempre, né? Agora, algumas pessoas, a gente voltando aí para a questão do dízimo, algumas pessoas confundem um pouco essa questão do dízimo com as doações, as ofertas que são feitas na missa. Não é a mesma coisa, né? Não, totalmente diferente. Então, a oferta é uma doação esporádica. Você vai ali na missa ou em determinado evento e faz a sua contribuição. O dízimo não, é um compromisso. Então, você estipula um valor e todo mês você vai entregar aquele valor para a sua comunidade de fé. Então, é importante que você seja dizimista na sua comunidade, onde você participe sempre, porque vai ser um compromisso mesmo. Então, todo mês você vai entregar aquele valor àquela comunidade para que ela se mantenha. E a integração àquela comunidade, sim, né? Eu fazer parte mesmo. E quem pode ser dizimista? Na verdade, é direito e dever de todos nós, né? Todas as pessoas são chamadas a serem dizimistas, da criança ao idoso, né? A partir do momento que você é a família de fé, então você também é responsável pelo sustento daquela comunidade. Então, todos nós somos convidados a sermos dizimistas, não existe distinção. E esse valor que é arrecadado, para onde ele é destinado? Bom,
Existem três destinações prioritárias que a gente chama de dimensões, né? Existe a dimensão religiosa, a dimensão missionária e a dimensão social. A dimensão religiosa seria para manter todo o funcionamento das comunidades. Então, a manutenção financeira mesmo, contas de água, contas de luz, funcionários, né, a formação dos nossos agentes de pastoral, os bancos que a gente tem na igreja, pintura. Então, tudo é a dimensão religiosa. A dimensão missionária seria um investimento nas campanhas que vão além fronteira, né? Então, seria levar a palavra de Deus àqueles que não a conhecem. Então, essa é a segunda destinação. A terceira é o social. Como diz, socorrer o pobre em todos os seus sentidos da palavra, né? Seja o pobre financeiramente, seja o pobre nas outras circunstâncias da vida, né? Então, é um atendimento aos carentes. Essas são as ações, né, sociais das igrejas. Então, são as três dimensões prioritárias. Como é que funciona? Fala um pouquinho dessas ações sociais, a importância, né, dessa arrecadação para manter esse trabalho. Eu costumo dizer que, além da manutenção, o principal é atender às urgências humanas, né? Então, por exemplo, as nossas comunidades elas investem muito em creches, né, no socorro aos necessitados, as pessoas que estão passando dificuldades, nos migrantes. Então, todos os tipos de ações sociais que atingem o pobre, né, o carente, uma parte provém do dízimo. Então, é importante que as pessoas tenham consciência disso. Quando ela contribui como dizimista, ela está contribuindo para essas ações, né? Certo. E parte desse valor também, você estava me contando, que é aplicada num fundo de solidariedade da Arquidiocese. O que é esse fundo? Bom, 10% de tudo que é arrecadado pelas comunidades, pelas paróquias, são convertidos para esse fundo. Então, vai para esse fundo, chamado Fundo de Solidariedade. Para que serve o fundo? A princípio, para socorrer as outras paróquias, as outras comunidades que não têm recurso, né? E uma parte também desse valor para os projetos que são protagonizados pela própria Arquidiocese. Que inclui as missões que você estava dizendo. Sim, que inclui as missões, as obras pastorais, né, as atividades pastorais que nós temos. Certíssimo. E agora você estava falando que não existe um valor, né? As pessoas têm essa dúvida. Quanto doar? Como estipular esse valor, Renata? Bom, nós nos socorremos aí com a palavra de Deus. Cada um dê conforme o seu coração, que é a segunda carta a Coríntios, né? Então, não tem um valor fixo. Você vai fazer a sua análise pessoal de quanto que você pode devolver de dízimo. Que não seja o que sobra, mas também que não exceda as suas possibilidades. Então, uma reflexão pessoal, um exame de consciência. Agora, a gente sabe que novembro é um mês dedicado ao dízimo, mas esse trabalho é um trabalho constante do ano inteiro, né? Qual é a importância desse trabalho, das lideranças que participam desse trabalho? Bom, a conscientização, então, ela não acontece em um mês só. Então, é um trabalho contínuo. O mês de novembro é a ação de graças. Mas todo o segundo final de semana de cada mês é destinado também à ação de graça pelos dizimistas. Então, é um trabalho contínuo que a gente deve fazer nas comunidades de catequese mesmo, desde a infância até a catequese de adulto. Porque, como é maturidade, então cada um tem o seu tempo de abrir o coração, o seu tempo de desapegar do que é seu em prol de uma solidariedade maior. Agora, como é que é essa questão da criança? Como incentivar e explicar isso tudo para elas? Bom, a gente tem as iniciativas do Dízimo Mirim, né, que é feito junto à catequese. Então, na catequese se motiva gestos de partilha e solidariedade. Então, não é que a criança, como ela não tem salário, então ela não vai ter essa consciência de o que ela vai separar. Mas a gente ensina para a criança desde cedo que ela deve partilhar o que ela tem. Então, se ela tem um alimento, que ela partilhe. Se ela recebe uma mesada, que ela partilhe. Então, que ela sempre destine um pouco para ajudar o todo. Isso já existe em algumas paróquias? Sim, aqui, já né? são iniciativas de algumas paróquias, é muito Santa interessante. Teresa, Santa Terezinha. Santa Terezinha, Paróquia São Joaquim também tem esse incentivo. E várias outras em todas as regiões. Ok, Renata, você trouxe aqui para gente o dízimo na comunidade da fé, são novas orientações da CNBB. O que é isso? Explica esse documento para gente. Bom, essas orientações, elas partiram, né, de um estudo que foi feito pelos bispos do Brasil, porque o nosso último documento datava 1978, que era apenas um estudo sobre o dízimo. Aí foi lançado recentemente esse documento, que eu aconselho aí para estudo de todos, né, as lideranças principalmente, não só aquelas da pastoral do dízimo, mas todas as lideranças da nossa Igreja Católica devem se ater ao estudo para entender melhor as finalidades, como é a aplicação, né, do dízimo, como se deve fazer a prestação de contas também.
Então, é uma orientação para lideranças. Agora, Renata, para a gente encerrar, vamos explicar para as pessoas, então, depois de tudo isso que você esclareceu para a gente, como participar, como se tornar um dizimista? Então, como disse no início, a gente deve aderir, né, como dizimista, à sua comunidade de fé. Então, procurem a Pastoral do Dízimo na sua comunidade, procurem também o padre ou a secretaria paroquial, se lá ainda não tem Pastoral do Dízimo. Lá vai ser pedido alguns dados pessoais, um cadastro, e a própria pastoral, a própria comunidade vai te orientar como fazer a entrega. Se é por carnê, se é por envelope, se é débito em conta, se é depósito. Então, cada uma tem a sua forma de gestão quanto a isso. É só procurar as comunidades, o pessoal vai estar disposto a atender com carinho cada um. A paróquia é mais perto de casa, a paróquia que você Sim, frequenta, seja em outra comunidade? Porque às vezes você também não frequenta no seu bairro, né? Então vamos supor, você participa no centro, porque você trabalha no centro. Procure a paróquia que você tem mais afinidade, né? E lá eles vão te orientar como ser dizimista. O importante é a participação, com certeza, né? Com certeza. Então, terminando dando aí um recado aí para as pessoas que participam desse trabalho ou que querem participar. Bom, então eu convido a todos a serem dizimistas, se tornarem parte integrante e colaborativa de toda a comunidade de fé. Que Deus os abençoe e que a gente continue construindo um caminho de fidelidade a Cristo. Ótimo, muito obrigada pela sua presença aqui, Renata. O Horizonte Notícias Entrevista fica por aqui. Se você quiser rever o nosso programa, acesse o nosso site. Até o próximo programa.